de indústria, a gente começa a ver um pouquinho de como o processo de industrialização no Brasil começou a acontecer. Tá? A gente sabe que o Brasil inicialmente era um país que vivia da agricultura, né? Uma das primeiras fontes econômicas do Brasil foi a agricultura, e com o tempo, com os lucros obtidos da produção de café, que foi uma das produções mais rentáveis que o Brasil teve, foi dado início do processo de industrialização no Brasil, né? Então, indústria é uma atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos para o consumo. Então, nós temos aqui o setor primário, que são as matérias-primas, que são enviadas para a indústria, que é o setor secundário, né? E depois nós temos essas mercadorias que são vendidas para serem consumidas, que é o setor terciário. Então, a matéria-prima é o chamado setor primário, a indústria que transforma essa matéria-prima em outro produto é o setor secundário. Bom dia. E o comércio, ou seja, a venda desses produtos, ele é chamado de setor terciário, né? Então, um não sobrevive sem o outro. Um não funciona sem o outro, né? O setor primário, o setor secundário, o setor terciário, eles andam sempre de mãos dadas, né? Um depende do outro para existir, tá? Na página 38, nós vamos começar a falar sobre os tipos de indústria, né? Nós temos, de uma certa forma, 3 tipos de indústria, né? São as indústrias de base ou de bens de produção, as indústrias de bens de capital ou intermediárias e as indústrias de bens finais ou bens de consumo. Mas qual é a diferença desses 3 tipos de indústria, né? Na página 38 tem assim, ó: indústrias de base transformam a matéria-prima em produto semi-acabado que serve de base para a produção de outros bens. O que isso significa? A indústria de base, ela transforma a matéria-prima em um produto que vai ser utilizado em outra indústria. Exemplo, as siderúrgicas. As siderúrgicas, elas produzem o metal, o aço, peças que vão ser utilizadas na fabricação de outras coisas, né? Algumas máquinas são produzidas, são fabricadas com materiais que são produzidos nas siderúrgicas. E aí o livro fala aqui, ó: a usina metalúrgica separa elementos minerais produzindo vários metais, né? Ela produz ferro e aço, que é uma mistura de ferro e manganês, né? O aço, ele é uma mistura de metais elevados a alta temperatura e depois sofre um resfriamento muito rápido para que ele se torne um metal muito mais forte e resistente. E a partir desse aço que é produzido nas indústrias de base, que são produzidos diversos utensílios. Exemplo, a siderúrgica, ela faz o metal, ela faz lá as ligas metálicas. Essas ligas metálicas, elas são utilizadas para produzir as carteiras, para produzir janelas, para produzir diversas coisas em outras indústrias. Então, as indústrias de base, elas produzem produtos que vão ser utilizados em outras indústrias. Tudo bem? Já as indústrias de bens de capital ou intermediárias, elas produzem os meios e os instrumentos necessários para outras fabricações e transportes, como autopeças. Eu tenho um carro, mas para produzir esse carro, eu preciso de quê? De várias peças. Essas peças são produzidas na indústria de bens de capital. Então, eu vou ter uma indústria que vai produzir carburadores, eu vou ter uma indústria que vai produzir motores, eu vou ter uma indústria que vai produzir, enfim, várias peças que formam esse carro. Então, a indústria de bens de capital, ela produz peças para produzir outros tipos de materiais.
Um outro exemplo, a gente não precisa também falar só de peças. É uma indústria que produz farinha de trigo. Ela é uma indústria de bens de capital. Por quê? Porque a partir da farinha de trigo a gente faz o bolo. Né? Então, existem vários tipos de indústrias que produzem peças, que produzem elementos que vão ser utilizados para a produção de outras coisas. Tá? E as indústrias de bens finais ou bens de consumo? São os produtos finais, acabados, prontos para serem consumidos, vendidos de uma certa forma. E existem dois tipos de indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo duráveis e as indústrias de bens de consumo não duráveis. Qual é a diferença? As indústrias de bens de consumo duráveis são aqueles produtos que são duráveis, que vão durar, que têm um certo tempo de vida. Um exemplo, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, TV, liquidificador, batedeira, geladeira, o carro, são bens de consumo que são duráveis, né? E não têm um tempo de vida tão curto assim. Já os bens de consumo não duráveis são aqueles que têm um período de vida mais curto, ou seja, roupas, calçados, alimentação em geral, né? Que não tem um tempo de vida tão longo assim. Tudo bem? Pessoal de casa, tudo bem? Tudo. Bom, então o que acontece? Existem, quando eles vão criar e vão colocar em atividade algumas indústrias, existem alguns fatores, mas não é simplesmente eu chegar e colocar uma indústria lá, não é simplesmente eu chegar e implantar uma indústria, não. Tem todo um processo de pesquisa, de análise de local, para eu colocar uma indústria no local que vai ser benéfico tanto para mim como para o local. E quais são os fatores? Eu estou na página 39 do livro de Geografia. E quais são os fatores que são analisados antes de uma indústria ser colocada em atividade? Na página 39 tem aí, ó, na 1, 2, 3, na quarta linha. Os principais fatores são a concentração de mão de obra. Eu vou ter mão de obra qualificada naquela área onde eu vou instalar minha indústria. A proximidade do mercado consumidor. Eu vou ter pessoas que vão comprar o meu produto naquela região. A acessibilidade e a eficiência dos meios de transporte. Eu vou ter transporte, eu vou ter uma qualidade boa de entrada e de saída das minhas mercadorias. Eu vou ter uma estrada boa que vai levar ou vai buscar os meus produtos. A presença de incentivos governamentais. Se eu colocar a minha empresa, a minha indústria naquele estado, será que eu vou ter algum tipo de facilidade do governo? Alguma isenção de impostos? Algum benefício por instalar a minha empresa lá? A proximidade de fontes de matérias-primas e energia. Será que eu vou conseguir matéria-prima suficiente para a produção da minha indústria? Que tipo de energia eu vou utilizar? Eu tenho alguma hidrelétrica próximo? Eu tenho alguma fonte de energia próximo? Então, esses são os fatores de concentração industrial. Né? O que eu posso ter ali naquela região que vai me possibilitar eu instalar a minha indústria naquela região. Tá? Só que a evolução da indústria no Brasil, ela começa muito lá atrás. Né? Nós temos inicialmente, como eu falei, as grandes produções de cana-de-açúcar, de soja, de milho, de cacau, mas foi por conta da produção de café que todo o processo industrial se iniciou. Por quê? Porque foram com os lucros obtidos da venda do café que eles começam a investir nas indústrias, tá? E aí, qual página que você tá? Eu estou na página 40 agora, Bruno. Ah, tá bom, tia, valeu. Então, foi graças à produção de café e os lucros obtidos dessa produção que nós tivemos o início da industrialização no Brasil, tá? E outro fator importante foi a vinda de imigrantes para o Brasil no início do século XIX, né?
quando a gente tem o fim da escravidão no Brasil e a vinda de vários imigrantes, e a gente até viu isso nas últimas aulas, né? Que vieram em grande maioria foram os imigrantes italianos, e começam a trabalhar tanto na área agrícola como nas primeiras indústrias que são criadas, que são colocadas no Brasil. Tá? Bom, mas essa concentração de indústrias, ela acontece de maneira desigual. Né? A gente tem todo ali o Brasil, porém, a concentração industrial ela não é espalhada por diversas regiões. Ela tem uma grande concentração em algumas regiões específicas. E aí, no mapa da página 41, deem uma olhada, gente. Qual é a maior área de concentração industrial do Brasil? O que vocês me respondem aí? Tia, você tá na 47, né? Agora eu tô na 41, Bruno. Ah, 41, tá bom. E aí, olhando o mapa, qual é a área de maior concentração de indústrias no Brasil, gente? Região Sudeste, exatamente. Porque, ó, se vocês olharem aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, você quase não vê espaço em branco. De tanta concentração de indústrias que nós temos, né? Minas Gerais também aqui na beiradinha, e aí a gente tem a região sul aqui também, mas a grande concentração industrial, ela é na região sudeste. E por quê? Temos uma explicação para isso? Temos. Por quê? São Paulo foi o toque do café. A maior produção agrícola de café foi na região de São Paulo, do Vale do Paraíba. Logo, com os lucros obtidos do café, as primeiras indústrias acabaram saindo por ali. Tá? E o Rio de Janeiro? Por que o Rio de Janeiro? Né? Nós temos ali, na região de Minas Gerais, todo o boom da mineração no Brasil. Então, era com esses minérios que eram retirados, extraídos de Minas Gerais, que eram produzidas as primeiras indústrias, que eram produzidas as primeiras fábricas ali no Rio de Janeiro. Então, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais como ali os principais polos industriais do Brasil por conta desses fatores, tá? Por conta dos lucros do café que vinham de São Paulo. Isso na 42, né? Oi? Isso na 42 agora. Estou na 41 ainda. 41, tá bom. Tá? E por conta dos lucros e da mineração em Minas Gerais, que acabou respingando no Rio de Janeiro, e por conta do Rio de Janeiro também ser a capital federal durante muitos anos. Né? Inicialmente, a capital federal era em Salvador, depois passou para o Rio de Janeiro, onde passou durante muitos anos, e depois foi para Brasília, que é a atual capital. Então, a gente tem aqui uma grande concentração industrial nessas regiões por conta desses fatores. Tá? Bom, quais são as principais fontes de energia utilizadas nessas indústrias? Na página 43, nós temos aí as principais fontes de energia que são utilizadas nessas indústrias. A hidráulica, que é a fonte vindo da água, a eólica, que é a do vento, a solar, que é a do sol, a térmica, que é feita a partir da queima de combustíveis fósseis, tá? Vamos ver um pouquinho dessas energias, desses tipos de energia. A energia térmica, ela é produzida através da queima de combustíveis fósseis, né? Como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Outra fonte de energia térmica utilizada no Brasil atualmente é o xisto. O que é o xisto? É uma rocha que tem alguns materiais orgânicos e que é muito utilizado como um substituto do petróleo. E, diga-se de passagem, muito valioso, está sendo muito utilizado no Brasil. Tá? O carvão mineral, ele é um combustível fóssil não renovável, assim como o petróleo, e como o carvão mineral. E o gás natural, desculpem.
O carvão mineral, ele tem como grande produtor de carvão mineral a região sul de Santa Catarina. Ah, mas existe carvão mineral em outras regiões? Sim. Inclusive, nós temos aqui na cidade, né, em Mangaratiba, Muriqui, em Itaguaí, aqueles trens que passam com carvão mineral, saindo, se eu não me engano, de Volta Redonda e levando para diversas empresas no Brasil, né? Então, aquele carvão mineral que passa nos trens, que cortam a cidade, eles são utilizados para gerar energia para as principais indústrias da região, né? Aquela região ali de Santa Cruz, né, da zona industrial, que tem diversas indústrias, a Casa da Moeda, tem a ThyssenKrupp e outras indústrias naquela região. A maior parte daquelas máquinas, elas funcionam a partir da combustão do carvão mineral, tá? Bom, na página 44 a gente fala do petróleo. O petróleo também é um combustível muito utilizado, né? Tanto para a movimentação dos automóveis, né? Como para a produção de outros produtos. Nós temos aí derivados do petróleo, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo combustível, né? Todos eles são produzidos através do petróleo. Além disso, o petróleo também é matéria-prima para outros produtos, né? Como tintas, corantes, nylon, fertilizantes, plástico. O plástico que é utilizado para produzir as mesas, né, para produzir alguns materiais, são feitos a partir do petróleo. Tem até uma brincadeira, um meme que circulou na internet durante muito tempo, que aí parece um dinossauro plástico, dizendo que aquele dinossauro de plástico foi feito por um dinossauro, ou seja, o combustível fóssil, que é o petróleo, que veio através, né, de muitos e muitos tempos. Como que as pessoas sabem que o plástico demora tão se decompor se a gente não... Pois é, através de pesquisas, né? Que foi comprovado que a decomposição do plástico ela demora muitos e muitos anos para serem realizadas. Né? E aí, essa utilização de plásticos feitos de combustíveis do petróleo aprova ainda mais que essa decomposição demora muito, muito, muito mais para ser feita. Né? Outra fonte de energia é o gás natural, que é bem utilizado, né? E nós temos, gente, produzimos gás natural no Brasil? Sim, mas a maior quantidade de gás natural utilizado no Brasil hoje, ela vem lá da Bolívia. E na página 45, vocês vão dar uma olhada no mapa, que existe um gasoduto que traz todo o gás natural da Bolívia, passa aí por Mato Grosso do Sul, passa por São Paulo, passa por Curitiba, Floripa, Porto Alegre. Esse gasoduto, ele corta vários estados do Brasil e leva esse gás para diversas regiões do Brasil, daqui desses gasodutos que saem da Bolívia, tá? Outra coisa muito falada que a gente vê constantemente nos jornais é a chamada camada pré-sal. Né? Na camada pré-sal, nós temos um petróleo e um gás que são muito puros e por isso eles são de uma qualidade muito boa. E aí a gente vê a briga, né, por diversos estados por conta dos lucros da camada pré-sal, o Rio de Janeiro brigando, São Paulo, Volta Redonda, porque eles querem parte da porcentagem desses lucros da chamada camada pré-sal que foi encontrada e é explorada constantemente, tá? Na página 46, a gente fala das energias limpas, né? O etanol, que é também conhecido como álcool, né? Que é produzido a partir da cana-de-açúcar, né? O etanol é um combustível que é produzido a partir do milho e também a partir da cana-de-açúcar.
E tem algumas produções, algumas pesquisas que estão começando a tentar produzir o etanol a partir da mamona. Vocês sabem o que é mamona, não sabe? Aquela plantinha que tem uma bolinha verde cheia de espinho. Que a pessoa brinca que fala que é o Covid, né? A mamona, que sai aquela como se fosse uma frutinha, né, verde, cheia de espinho, ela está sendo utilizada em diversas pesquisas porque eles estão tentando produzir também o etanol a partir da mamona. Mas, inicialmente, o milho e a cana-de-açúcar são os produtos, são as matérias-primas da produção do etanol. Ele é um combustível menos poluente, ele emite menos gases que os combustíveis fósseis, do que a gasolina, do que o gás natural, né? E também é utilizado para a geração de eletricidade. O carvão vegetal, que a gente conhece, né, que é aquele que usa para fazer o churrasco, também é utilizado em pequenas indústrias para gerar energia, né? É produzido com a madeira das árvores. Já a energia elétrica, ela é produzida em usinas por geradores, né? E essa energia elétrica, ela pode ser de vários tipos. E aqui na página 46, lá no final, tem as energias hidrelétricas, né, que são turbinas movidas pela força hidráulica, ou seja, da água. As termoelétricas, que são movidas pelo vapor da água. As energias nucleares, que são realizadas por turbinas movidas pelo vapor da água proveniente da energia nuclear. A energia eólica, que é produzida a partir da força do vento. Tá? Bom, existem outras fontes alternativas que são utilizadas por outros tipos. Só que as energias hidrelétricas, as usinas hidrelétricas, elas são as maiores responsáveis por geração de energia no Brasil, né? Porque nós temos muitos rios de planalto que movimentam as turbinas desses geradores de energia. E, para finalizar, nós temos a energia nuclear, que é muito mais poderosa do que todas as outras energias, porque ela utiliza o átomo como principal fonte geradora dessa energia. Porém, ela é muito perigosa. Por que perigosa? Porque a energia nuclear, na página 47, ela gera resquícios, ela gera algum tipo de material que é altamente radioativo e prejudicial à nossa saúde. Então, o cuidado com a energia nuclear tem que ser redobrado por conta do material que ela libera, que é altamente prejudicial tanto ao meio ambiente como à nossa saúde de uma maneira em geral. Mas é muito utilizado por algumas indústrias. Ok? Na semana que vem, nós vamos ver o comércio. De que forma esse produto chega para ser vendido, para ser consumido por nós. Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal que está em casa, alguma pergunta? Não, tia, tudo tranquilo. Tranquilo? Beleza. Bom, então, para